Eu quero saudar os irmãos com o Pai do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, e depois Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6, para a glória do nome do Senhor. Amém? Os irmãos fiquem orando por nós, intercedendo. Nós estamos muito bem de saúde, estamos bem gripados, né? Mas o Senhor é aquele que preserva as nossas vidas, né? Estávamos orando a Deus, pedindo para que Deus viesse nos dar uma direção para falar, porque quando falamos, não nos falamos para um povinho qualquer, falamos para um povo que não é nosso, um povo que é de Deus. E aquilo que é de Deus deve ser tratado com respeito, carinho e consideração, né? E com certeza o Senhor falará conosco para a glória do seu nome. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Minha Bíblia é tradução diferente, mas é a mesma palavra. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Agora vamos lá para Eclesiastes, capítulo de número 1, e o versículo de número 6. Quero ser breve nesta palavra, porque Deus tem já direcionado o nosso coração e movido a sua igreja nos louvores. E segundo a orientação dos louvores, falaremos em cima do que Deus falou no meio dos louvores. Diz assim, Eclesiastes 1:6: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. E se você crê que esta palavra é de Deus, diga um alto e sonoro amém. Amém. Amados irmãos, eu quero em rápidas palavras aqui falar sobre as ações do vento de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, nós vemos aqui Deus criando, formando, amados, e excedendo o homem sobre todas as suas criações. Nós vemos Deus pegando o barro, dilatando o barro, moldando o barro, agindo no barro, tocando no barro, modelando o barro, projetando o barro, dando forma ao barro, fazendo deste barro um bonequinho. E ele pega esse bonequinho, que aparentemente a princípio era inanimado, era um ser sem aparência, sem formosura, sem nenhuma graça. Deus pega e injeta o fôlego de vida sobre este ser e transforma este ser em alma vivente. E é aí que está a maravilha da Bíblia, porque o homem é pó, o homem é barro, o homem é menor do que os anjos. Mas a Bíblia diz no Salmo capítulo 8, versículos 5 e 6: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho mortal para que tu visites? Contudo, tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, mas tem um porém de glória e de honra. Deus coroou o homem. O homem é pó, mas eu nunca vi pó ser coroado de honra e de glória. Mas Deus nos coroou de honra e de glória e de excelência da sua criação, quando injetou em nós o fôlego de vida. Este ar que você respira não é um ar qualquer, é o fôlego da vida do próprio Deus. Creio que foi, amados irmãos, numa inspiração profética que um compositor escreveu, que nós somos fraco e pecador. Às vezes o espelho da nossa alma nos condena, mas nós temos o sopro que emana do próprio sopro da vida de Deus. Amados, o vento do Senhor foi cantado aqui. Quando o vento sopra, tudo se move. Quando o vento sopra, torna as coisas ao devido lugar.
E Eclesiastes fala que o vento ele sopra para o norte, dá o giro para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Isso nos fala sobre o poderio do vento. Segundo, isso nos fala sobre a independência do movimento do vento. Ninguém pode deter a força do vento. Ninguém vê o vento, mas sentimos o vento. Assim é Deus. Ninguém vê Deus. Ninguém pode tocar em Deus com os olhos carnais, com as mãos carnais, porque Deus é Espírito. Mas podemos sentir, porque Deus ele se faz sentir. Deus não é um ser isolado da sua criação. Ele está conosco. Ele se movimenta. Deus não pode ser separado por ninguém. Ninguém pode controlar as ações do domínio de Deus, porque Deus tem domínio sobre todas as coisas. O homem não pode dizer eu sou. O homem tem que dizer como Moisés, quem sou eu? O único que pode dizer eu sou o que sou por si mesmo é Deus e é Jesus Cristo. Quando o vento assopra, ele assopra do norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Ninguém para, continua fazendo os seus circuitos. A Bíblia nos fala sobre as ações do vento de Deus, do Gênesis Apocalipse. Eu quero falar sobre o vento dos milagres de Deus. No Mar Vermelho, quando o povo estava indo naquela caminhada, diz a Bíblia que o Senhor levou o povo para a parte das montanhas de Piarote, entre o deserto de Engedi. Piarote significa, olha o significado do nome, beco sem saída. Amados, há momentos e há situações que Deus nos leva para um caminho, que é um caminho, amados e queridos irmãos, que aparentemente é um labirinto, é um beco sem saída. Deus levou o povo para o caminho mais difícil, não porque ele era ruim, porque Deus já conhecia a natureza daquele povo, e Deus via que se aquele povo fosse pelo caminho mais fácil, aquele povo diria, a nossa força nos livrou, o nosso poder nos livrou. Mas não, há momentos que Deus nos leva para o caminho difícil, para o caminho sem saída, para o deserto, para o labirinto, para o vale, para nos ensinar e depois para mostrar o seu poderio. Diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó se levantou, correu atrás do povo de Deus para o alcançar. É aí que está a maravilha da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15, quem lê sabe do que eu estou falando. Diz lá no cântico de Moisés após o livramento do mar, olha como o povo egípcio falava. Moisés cantando aquele cântico, ele canta no versículo 11 da seguinte maneira: dizia o meu inimigo, perseguirei o meu adversário, os alcançarei e os levarei até o pó da terra. Mas diz no versículo de número 12: fez o Senhor soprar as suas narinas, o fôlego dos seus narizes, abriu o mar com o fôlego das suas narinas e do seu vento, sopraste o teu vento, afundaste os inimigos como chumbo, e grande foi o nosso livramento. Eu quero dizer para cada um que está aqui, quem levou o povo para o deserto e para as montanhas de Piarote, que significa beco sem saída, não foi o homem e muito menos foi o diabo, foi o próprio Deus. Mas tem um porém: quando Deus te enviar para situações difíceis, não fuja da situação, porque no momento que estivermos mais debilitados, o inimigo se levantará. E eu quero dizer, prepare-se, porque inimigos se levantarão. Mas assim como Deus soprou o vento, abriu o mar, o meu Deus, ele é arquiteto e fundador de todas as coisas. O homem pode construir casas de madeira, paredes de concreto, pode construir colunas de ferro, mas paredes de água só existe um que faz, é aquele que derramou a sua palavra inspirada sobre o mar e disse: mar, acalma-te, vento, aquiete-te, porque quem assopra o vento para abençoar não é tu, é eu, o Senhor. Deus está dizendo, Ele está te levando para o processo
processo, mas não temas. A Bíblia diz que Deus soprou o vento e os inimigos se tornaram como chumbo e o milagre aconteceu. Sabes por quê? Porque o chumbo é um material pesado. Deus está dizendo: o teu inimigo vai se levantar, mas vai ter que cair como chumbo diante dos teus pés, porque Deus vai soprar o vento dos milagres, o mar vai se abrir, você vai passar e vai cantar: só o Senhor é Deus, porque Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala do vento da providência. Diz lá no livro de Números, no capítulo de número 11, que o povo já havia saído do Egito, mas ainda estava na peregrinação do deserto, quando o povo sentiu a necessidade de comer carne. Amados, diz a Bíblia que o povo comeu